Ele é tão, tão bom. Ele é fiel. Precioso cântico. Obrigado outra vez pelos cânticos. Então, estamos nesses dias a... Posso manipular isso sem... Ok. Temos estado a tentar ver vários, o que estamos a chamar vislumbres e garantias de Deus. Obrigado, Ali. Breves vistas do Senhor Jesus e do que Ele vai estar a fazer no Velho Testamento, que são explicados mais no Novo Testamento. E estamos no sexto desta série. A semana passada vimos quanto a o julgamento do dilúvio, o julgamento vindouro, o qual o Senhor tem proclamado, só que não será por água, não? E hoje vamos ver parte disso, mas o pacto que Deus fez com Noé depois deste dilúvio é o que queremos ver hoje e umas ideias relacionadas. Então, o texto para hoje, logo Juan Carlos vai ajudar-nos na leitura, mas vamos estar em Gênesis capítulo 8 e logo ver capítulo 9. Então, mesmo que algumas pessoas não acreditam num dilúvio mundial que ocorreu na história, os registros geológicos, múltiplas lendas culturais e literatura histórica, bem como a Bíblia, declaram o evento como uma realidade histórica. Existem mais que 200 mitos de todo o mundo sobre um grande dilúvio. Se um dilúvio mundial nunca aconteceu, então por que há tantas histórias sobre isso a toda a volta do mundo? O épico de Gilgamesh, que é entre a literatura mais velha, relaciona o dilúvio global numa forma pagã, mas fala da realidade do dilúvio e dos poucos sobreviventes. As tribos de todos os continentes relatam nas suas culturas antigas a história do dilúvio em alguma forma. Geologicamente, há grandes discussões e interpretações sobre as mesmas evidências. As interpretações e seus argumentos dependem do que o cientista acredita quanto a Deus. O descrente não vê nada da mão divina envolvido no mundo, mas o crente vê cientificamente a mão de Deus em todas as evidências. Qualquer continente que queremos olhar, grandes evidências geológicas de um grande dilúvio. Então, a Bíblia é bem clara na história do dilúvio. Em qual geração? Na vida de Noé? O ano em que aconteceu na sua vida? Quantos dias choveu? Quantos dias para que secasse a terra? E onde ficou a arca ao secar-se a terra? Tudo isso a Bíblia relata detalhadamente. As lendas, os mitos, não, é muito mais vaga e menos certeza. Mas a Bíblia é muito clara.
Não é como as lendas culturais, que são muito vagas. A palavra de Deus foi declarada antes do dilúvio para chamar a humanidade ao arrependimento. Mas riam-se de tal ideia de julgamento e hoje os descrentes continuam com a mesma atitude. Seja o que for o seu nível acadêmico, é uma escolha pessoal pela fé o que o homem acredita, se o homem acredita a palavra de Deus. Todos nós estamos enfrentados, de alguma maneira, com esta escolha. O que acreditas? Em que vais acreditar? Todos estamos enfrentados com esta escolha. Nós, como Igreja Batista, acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada e completamente verdadeira. Portanto, acreditamos que a história do dilúvio, tal como a Bíblia a descreve, é uma realidade. Não uma lenda religiosa. Jesus e os apóstolos ensinaram a respeito do dilúvio nos dias de Noé e como o julgamento divino sobre a humanidade incrédula, exceto para Noé e a sua família, pela graça de Deus. Queremos olhar para a promessa divina que Deus falou a Noé depois de ter experimentado a salvação no meio do julgamento mundial. Então, vou pedir de Juan Carlos que nos ajude com esta leitura de Gênesis 8:20 até capítulo 9, versículo 17. Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo o animal limpo y de toda ave limpa, y ofreció holocaustos sobre o altar. Y el Señor sintió o suave cheiro, y el Señor dice en su corazón: no tornaré más a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde sua meninice. Ni tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, todo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar. Nas vossas mãos são entregues. Todo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com sua sangue não comerei. Certamente requerirei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo o animal o requerirei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada requerirei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, poblai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com eles, dizendo: E eu eis que estabeleço a minha aliança convosco e com vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo animal da terra convosco, com todos os que saíram da arca, hasta todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus:
Este es o sinal da minha aliança que ponho entre mim e vos, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Todos os julgamentos de Deus pelo pecado são horríveis. O salário do pecado é a morte. Então, Deus julgou o mundo, menos Noé e a sua família. Mas depois daquele julgamento, Deus falou com Noé e os seus filhos para dar umas promessas que também nos pertencem a nós. Então, primeira promessa, depois do dilúvio: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Deus, em justiça, julgou aquela geração. Não queriam prestar nenhuma atenção na palavra de Deus. Não se importaram com nada dos princípios de Deus. Só queriam fazer a vida da sua maneira, por sua própria vontade. Também já estudamos isso a semana passada. Mas Deus, por sua graça, achou em Noé um homem que andava consigo. Colocou em Noé sua palavra e diz: faz esta arca, porque vai chover. Nunca tinha chovido. A terra sempre foi uma, como se diz, mist. A água saía da terra num vapor, não? Aunque uma umidade. Sempre era a forma que as plantas e tudo foram regadas. Mas vai chover. O que é isso? Uma coisa nova. E ninguém acreditou. Construir a arca, o que estás a fazer? Não é? É só imaginar a realidade daquele ambiente, as pessoas a viver em prazer carnal, sem nenhum pensamento de Deus. E Noé a construir e pregar. Quanto tempo construiu a arca? Alguém lembra? Mais que 100 anos, quase 120 anos. Construiu
e pregou. Vai chover, Deus vai julgar o mundo, arrependa-te. Riam-se de Noé. Mas Deus foi fiel. A arca foi construída por Noé e seus filhos. Deus disse, numa semana vai chover. Trazem todos esses animais que tenho ordenado à arca. Deus os ordenou. Imagina aquele desfile de animais para entrar e colocar-se e encher a arca. E tu e teus filhos e as suas esposas entrem. E Deus fechou a porta. Ai. Tu queres estar adentro quando Deus fecha a porta. Não queres ficar fora. Se alguém está em Cristo, está na arca da salvação. E nova criatura és. Porque Deus vai fechar a porta. E ninguém mais vai entrar. Então é importante acertar a tua fé em Cristo. Que seja viva e genuína. Mas prometeu, depois de toda esta experiência de 150 dias mais ou menos, de estar a flutuar a arca e logo ficou sobre uma monte, porque as águas começaram a baixar, e mais 70 dias ou coisa assim ficaram lá dentro. Quase não chegou ao humano, mas como 10 meses quase, adentro da arca, antes que pudessem sair. Primeira coisa que Noé fez foi sacrificar dos animais limpos que tinha a arca consigo. Fez sacrifícios a Deus. Em vez de ser como a geração na qual vivia, que foi julgado, que não prestava atenção em Deus, menos em sacrifícios pelo pecado, primeira coisa, reconhecer a Deus, sua misericórdia e sua graça na vida de Noé e seus filhos. E sacrificaram animais inocentes, sangue inocente. Um vislumbre daquele sacrifício que Deus mesmo faria para todos nós, para cobrir os pecados da família. Então, a terra toda não seria julgada mais, segundo esta promessa de Deus. Depois de sacrificar os animais, Deus fez esta promessa. Nunca mais vou fazer isso com águas de um dilúvio. Não é que Deus não vai julgar o mundo, vai julgar. Mas nunca mais o vai fazer como fez aquela vez. Então, a terra e os animais sofreram por causa do pecado do homem. De tal maneira que Deus diz que não voltaria a fazê-lo da mesma maneira. Mas Deus reconheceu a maldade no coração do homem que tinha criado e sabia que a humanidade continuaria a viver fora da sua vontade. Também, Deus afirmou que o tempo e as estações do ano continuariam enquanto a terra dure. Então, Deus abençoou a Noé e a seus filhos para que a humanidade multiplicasse novamente para encher e dominar a terra. E só ia pensando quantas filosofias podemos ler, ou que temos ouvido, que nos fomos instruídos nas universidades, ou escolas, ou nas nossas famílias.
filosofias humanas que estão opostas à ideia de encher a terra e multiplicar-se quanto podemos. Então, as filosofias humanas estão opostas a essa ideia e estão a tentar eliminar de várias maneiras a população humana com raciocínios falsos. Desde filosofias religiosas até científicas, há várias organizações, tanto fraternidades, acadêmicos a todo nível, que estão sempre a dizer há pessoas demais. E até há grandes opiniões que acham que toda esta coisa de pandemia que apenas passamos foi desenhada para eliminar uma grande parte da população. Mas, o que for a realidade disso? Há filosofias entre pessoas reais em certas nações, certamente entre políticos e entre acadêmicos à volta do mundo, que sempre querem reduzir a população da Terra porque não vai haver suficiente comida e todos vamos morrer de uma forma horrível. Acho que é menos que 5% da Terra está povoado. As grandes cidades têm a maioria da povoação. Mas o homem grita, não, só 2 filhos, mais nada. Em muitas maneiras há essas filosofias. Mas Deus diz, enche a terra. Deus não pensa como o homem. A segunda promessa, pós-dilúvio, e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda a ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Se tínhamos lido antes, no princípio, uma vez de pecar, Adão e Eva, não só da fruta da árvore, porque foram enviados fora do jardim de Éden. Então, Deus diz, coma da erva do campo. Há quem gosta de legumes e ervas e coisas assim. Mas a fruta é doce. E muitos não gostam dos legumes, mas gostam de frutas, não? Pelo sabor, não? Mas agora, Deus diz, não só a erva, como te deu, como foste dado, agora os animais, os seres viventes, são para teu mantimento e comes deles como a erva. Então, o homem recebeu de Deus o domínio não só da vegetação, mas dos animais de qualquer tipo também. Tudo era para seu mantimento, para comer ou utilizar segundo a sua necessidade. E quantos abusos disso podemos dar testemunho, não? O abuso, não só de mantimento, mas de prazer e desporto e tudo isso. Mas foram dados ao homem para usar para seu mantimento.
Deus deu tanto o mundo animal como vegetal ao homem para gerir e utilizar para seu bem. E vemos à nossa volta filosofias também que não concordam com o direito da humanidade a dominá-los, nas quais as criaturas são elevadas ao mesmo nível que o homem. Deus não está de acordo com essas filosofias. Também nesta passagem continua a falar da proibição de comer sangue. Deus diz para não comer o sangue do animal, apenas só a carne, em versículo 4. E é óbvio que muitas pessoas não têm sabido desta proibição ou não lhes importa. Tal como outras filosofias humanas, as tradições dos povos tendem a ter mais autoridade ou influência do que a palavra de Deus. E esta proibição não é para criar uma doutrina quanto à salvação e perdão, mas é um princípio divino que o indivíduo que anda com Deus guardará. Prestemos atenção na palavra de Deus. Andemos com Deus. Sigamos-o. Se o Senhor diz, faz. Se o Senhor não diz não fazer, não devemos fazer. Então, há uma advertência quanto a derramar o sangue do homem também especificamente. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Esta declaração divina é a base para as leis de pena capital. Outra vez, muitas nações e filosofias argumentam contra uma punição tão final. Mas como vimos no dilúvio, Deus age além da filosofia humana e requer que o homem se submeta a seus princípios. O homem foi criado na imagem de Deus. E a vida que o Criador colocou nele lhe é sagrado. O desrespeito de tirar a vida de outrem é um abuso que Deus considera digno de receber o mesmo em troca. Gálatas 6:7 declara: não irais, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. É um princípio geral no Novo Testamento, mas aqui podemos ver nesta passagem de Gênesis o princípio de Deus, a atitude de Deus. Que se eu vou abusar da tua vida e matar-te, os outros homens devem matar-me a mim. Então, se o homem derramar o sangue de outro homem, pelos homens, quem matou será também morto. Então, o mundo, muitas nações o consideram inumano e o eliminam das suas leis. Mas, assim diz a palavra de Deus. Gênesis capítulo 9, versículos 8 ao 17, que já foi lido, é o estabelecimento de um pacto divino com Noé e os seus descendentes para sempre, de que o Senhor nunca mais eliminaria a humanidade ou os animais com as águas de uma inundação global. Também Deus declarou neste pacto que o arco-íris seria o sinal de lembrança, tanto para ele como para o homem,
deste pacto. E o que faz o mundo, ou parte do mundo, com este sinal? O querem aplicar a tudo menos seu propósito. Deus está a falar-nos depois da chuva, quando o arco-íris aparece. Eu não vou inundar o mundo outra vez, como fiz uma vez. Por isso está o arco nas nuvens. É mais um vislumbre da misericórdia divina no meio de um mundo pecaminoso. Deus não quer que ninguém pereça. Várias passagens aqui declaram isso. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e a uma fé viva no Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 3, versículos 17 e 18, declara: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Tu crês no Senhor Jesus Cristo, que Ele é Deus que encarnou-se para sacrificar-se no teu lugar? Que sua morte, sepultura e ressurreição é o caminho de salvação para ti? Tu acreditas isso? Então, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não crê no sangue inocente que Deus derramou pelos nossos pecados. Sobre não acreditar nisso, Deus diz: estás condenado já. Mas quem crê no Filho de Deus, na sua obra de redenção, não é condenado e tem a vida eterna. Então, vira a Jesus em fé, submete-te a Ele e começarás a experimentar uma nova vida que é eterna pela graça de Deus e pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, não pelos méritos humanos. Então, até na promessa, nesse pacto com Noé, Deus reconhece a maldade do homem, mas promete misericórdia. Nunca mais farei isso com a humanidade, como fiz com tua geração, Noé. É devido que sacrificas este sangue inocente perante mim, mas eu te prometo, e todas as tuas gerações que seguem, nunca mais julgarei o mundo desta maneira outra vez. Mas anda comigo. Acredita em mim, não é? Ensina a tua família a seguir-me. E logo o resto da história do Velho e Novo Testamento. Até aquele dia em que Deus encarnou-se. Deus, e que pensamento! Mas é mais que um pensamento religioso. Deus, o Criador, encarnou-se, tornou-se homem. Deus e homem, com um só propósito. Não houve homem inocente. Não houve homem sem pecado para ser sacrifício pela humanidade. Os cordeiros e os bois e os animais só eram um sinal daquele que viria para tratar do pecado da humanidade eficazmente. Deus encarnou-se. Deus foi àquela cruz. Deus enfrentou o mais horrível para ti e para mim.
Sangue inocente, humano, sim. E à mesma vez ser divino, sacrificado pelos nossos pecados. Nisso, Deus nos trata. O que achas? O que acreditas? O que farás com meu filho que enviei? Acredita nele, tens a vida eterna. Muitas pessoas ainda criticam essa ideia, vida eterna. Essa é só uma preparação para o mais real. Mas agora temos que decidir. Quem crê no Filho de Deus tem a vida. Quem não acredita no Filho de Deus não tem a vida eterna. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Não será por água, será por outros meios. Mas em Cristo, porque Deus não quer que ninguém pereça, mas que venham ao arrependimento e a uma fé viva no Filho de Deus. Acredita no Senhor Jesus, que se não sabes, se não tens a certeza do perdão de Deus e sua promessa da vida eterna, essa promessa de nascer de novo pelo Espírito de Deus, por fé em Cristo, se não tens essa certeza, podes e deves colocar toda a fé nele. E então terás o testemunho em ti mesmo, que pertences a Ele. Vira a Cristo. Começa uma nova vida. Desfruta a promessa de Deus, da vida eterna. E à mesma vez desfrutar uma consciência limpa para com Deus. Paz com Deus e paz na vida. Vamos a inclinar nossos rostos e a fechar os olhos e quero orar. Senhor, Tu és Senhor. Devemos obedecer-te em tudo, mas Tu sabes, não sempre o fazemos. Pecamos contra Ti de alguma maneira. Dignos da vida eterna não somos. Mas Teu Filho tomou o nosso lugar. Tu enviaste para ser o sacrifício para nós. As religiões pretendem que podem fazer alguma coisa tão boa para que tu prestes atenção e nos consideres justos, mas a tua palavra não fala assim. Não há nenhuma pessoa justa em si mesmo. Nem reconhece as nossas boas obras fora de Cristo. Só no Teu Filho nos aceitas. Então, opera em cada coração. Os que ainda não Te conhecem, não têm essa certeza da sua fé em Cristo, pedimos que os tragas a arrependimento e uma fé viva no Senhor Jesus. E para os que já estamos em Ti, ajuda-nos a tomar Teus princípios de peito, ajuda-nos a curvar nossas vidas perante a Tua Palavra, ajuda-nos a viver um com o outro e crescer na fé. Em continuação da oração, alguém diria só por levantar a mão e baixá-lo, eu não sei se sou salvo, mas eu quero conhecer, eu quero essa promessa da vida eterna, eu quero ter essa fé viva. Levanta a mão e baixá-lo, se alguém tem essa necessidade. Ok? Sim. Alguém mais? Ok, outra pessoa. Mais alguém?
Ok. Dos que levantaram a mão, venha falar conosco, ou com Raquel, com Norma, com Elaine, algum dos irmãos da igreja em que tu podes acudir. Deus quer que tu sejas salvo ainda hoje. É uma escolha da tua parte perante Deus. E Deus sempre cumpre com sua promessa, nos salva se olhamos para Ele. Então, Pai, faz a tua obra nestes corações e entre nós que já te conhecemos. Não nos deixes nas nossas opiniões ou tradições, o que seja. Conforma-nos à imagem do teu Filho, que seja o Senhor da nossa vida e que nossa vida reflete um testemunho vivo de Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém.